Meu nome é Leonardo Proença e eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, o contexto da época era o neocolonialismo e os países disputavam por territórios na África e na Ásia. Com o desenvolvimento da Alemanha, os outros países se sentiram ameaçados. Além disso, a construção de uma ferrovia pela Alemanha, de Berlim até Bagdá, representava uma ameaça hegemônica economicamente para a Inglaterra e implicava uma questão estratégica de guerra para a Rússia. Com relação à França, havia um revanchismo francês porque, para a unificação da Alemanha, foi necessário retirar alguns territórios que anteriormente pertenciam à França, e que se destaca a região da Alsácia-Lorena. Os russos também implicavam com o Império Austro-Húngaro porque eles dominavam a região dos Balcãs, que era uma região rica em petróleo. Como uma reação a isso, a Rússia apoiou a Sérvia em seu processo de pan-eslavismo, que iria prejudicar o Império Austro-Húngaro, porque o pan-eslavismo seria a união de todos os povos eslavos. Antes da guerra acontecer, teve a paz armada. O período de paz armada foi basicamente a formação de alianças entre as nações e um período de grande produção bélica como preparação para uma guerra que estava iminente. A Tríplice Entente era formada pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Porém, a Itália ela se manteve neutra até 1915 e depois virou a casaca, né? Começou a apoiar o outro lado da guerra. A guerra foi caracterizada pela Guerra de Trincheiras, que era uma estratégia de guerra que não havia muito movimento, então a conquista de território era muito mais lenta. Durante a guerra, a Alemanha começou a ter sucessivas vitórias e isso representou uma ameaça à Tríplice Entente. Eles estavam também afundando, através de seus submarinos, alguns navios estadunidenses que abasteciam a Tríplice Entente. Com este pretexto, os Estados Unidos entrou para a guerra e, a partir daí, os alemães começaram a perder. A guerra termina com a vitória dos aliados e, após ela, com uma aplicação de uma série de tratados em que se destaca o Tratado de Versalhes para prejudicar os países que perderam. Bom, eu fiquei com a parte da Europa entre as duas grandes guerras. Foi um período de grande estabilidade política e econômica em toda a Europa, em virtude dos reflexos da crise de 1929 que abalou os Estados Unidos fortemente. Na Alemanha, em virtude da imposição do Tratado de Versalhes, houve espaço para o surgimento de vários grupos extremistas, entre eles o Partido Nazista, que era de extrema direita e tinha como líder Adolf Hitler. Já na Itália, também houve espaço para o surgimento de vários grupos extremistas, entre eles o fascismo de Benito Mussolini. Todos esses fatores, somados a outros, ocasionaram a Segunda Guerra Mundial. Vou comentar um pouco sobre a Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra ela aconteceu entre o ano de 1939 até 1945. Os grupos conflitantes que se enfrentaram na guerra foram os aliados, que era composto pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. O conflito teve como estopim a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1939. E a Segunda Guerra também ela foi marcada por muitos acontecimentos inéditos até o momento, que foi o Holocausto, massacres e o lançamento de bombas atômicas, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. A Segunda Guerra ela teve o fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. E os nazistas já tinham se rendido antes, no mês de maio, aos aliados, em maio de 1945. A Segunda Revolução Industrial é importante comentar que ela começou no início do século XIX, mas ela só chegou ao fim no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E a Segunda Revolução Industrial ela foi muito importante porque ela trouxe várias inovações que foram usadas na guerra e que revolucionaram os setores. Entre essas inovações estão a bateria química, indução eletromagnética, lâmpada de filamento, tração elétrica, motores elétricos, cabos submarinos de comunicações, telefone, telégrafo sem fio e ondas de rádio. Tudo bem? Eu fiquei responsável pela parte da Revolução Russa. Ocorrida no ano de 1907, ela foi dividida em duas fases. A primeira fase ela ocorreu em fevereiro
e a monarquia ela foi abolida. E por consequência disso, acontece que o reinado de Czar Nicolau II foi derrubado. Já na segunda fase, ocorrida em outubro do mesmo ano, acontece que implantaram um novo governo no país, porém esse governo tinha ideias socialistas. Mas o que originou tal revolução? Bom, essa revolução foi originada por diversos fatores. Um deles, que vale ressaltar, era a falta de liberdade que as pessoas tinham nessa época. Porém, ainda não era o motivo principal para eles se revoltarem. Mas muitas coisas acabaram acontecendo. Uma delas também é que o país demorou muito para ser industrializado. E quando finalmente chegou a industrialização, acontece que muitas pessoas ficaram desempregadas, gerando assim pobreza no país. O que já começou a revoltar as pessoas, elas começaram a se manifestar. Em uma dessas manifestações pacíficas, os soldados de repente resolveram matar essas pessoas e acontece que mataram por volta de 1.000 pessoas nesse dia, que era um domingo, e esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Daí em diante as pessoas já tinham diversos motivos, sim, para se revoltar, e eles queriam poder, tomar o poder do país. E com isso cresceu então o Partido Social Democrata. Esse partido ele foi dividido em dois grupos, e esses grupos eram chamados de mencheviques, esses que eram liderados por Plekhanov, e eles preferiam alcançar o poder de uma forma mais pacífica, como por votação, essas coisas assim, que eram mais tranquilas. E por outro lado existiam os bolcheviques, que eram liderados por Lenin. Já eles buscavam alcançar o poder através de tiro, porrada e bomba, essas coisas assim, guerra e tudo mais. E bom, acontece que quem realmente alcançou o poder sim foram os bolcheviques, através sim de guerras. E é mais ou menos isso. Esse é o resumo mais ou menos de como ocorreu a Revolução Russa. Obrigado por assistir.